Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora da UFPE, e hoje nós vamos resolver um exercício de testes de hipótese. A CNN e a Actimédia criaram um canal de televisão destinado a pessoas que esperaram nas filas de caixas de supermercado. O canal apresentava notícias, breves entrevistas e anúncios. A duração do programa baseava-se na suposição de que o tempo médio que a população de compradores permanece em uma fila de supermercado é igual a 8 minutos. Uma amostra de tempos de espera reais será usada para testar essa suposição e determinar se a média de tempo de espera difere desse padrão. Formule as hipóteses para essa aplicação. Depois, observe que uma amostra de 120 compradores apresentou uma média amostral de tempo de espera de 8,5 minutos. Suponha um desvio padrão populacional sigma igual a 3,2 minutos. E responda qual seria então o valor P. No item C, com alfa igual a 0,05, qual é a sua conclusão? E no item D é solicitado que a gente observe qual é a regra de rejeição usando o critério do valor crítico e qual é a conclusão. Então, vamos iniciar no item A pela formulação das hipóteses. Observe que o problema ele tem interesse em observar com informações da amostra se há uma diferença ou não em relação ao padrão que já está estabelecido, que é ter um tempo de 8 minutos. Então, nesse caso, como o interesse é observar se há apenas a diferença ou não, não importa se é para mais ou se é para menos, a gente vai apresentar as hipóteses do problema com características de um teste bicaudal. Então, H0 e H1. Como a gente tem interesse em observar apenas se há diferença, o H0 vai ser μ igual a 8, que é o que está estabelecido, e o H1, μ diferente de 8. Observe que com esse retrato da amostra, a gente tem que o que está estabelecido é 8, e com essa amostra de 120, 8,5. Se a gente pegasse uma outra amostra, isso geraria um outro valor da média amostral. Tá? Então, a gente quer observar se, de fato, essa diferença ela é estatisticamente significante. Então, é isso que o teste de hipótese fornece para a gente. Tá? A gente tem possibilidade de fazer ou não essa rejeição de H0. E se a gente conseguir rejeitar, é porque existe diferença estatisticamente significante. Se a gente não rejeitar H0, é porque não há diferença estatisticamente significante. Então, esse aqui seria meu item A. Então, para o item B, a gente vai observar agora as informações da amostra e encontrar quem seria o valor P. Então, para o item B, para encontrar o valor P, antes de encontrar o valor P, a gente precisa encontrar o valor da estatística. Observe que aqui no problema, as informações que a gente tem aqui, n é igual a 120, x barra é 8,5, e o sigma, que é o desvio padrão da população, é 3,2. Como a gente conhece o desvio padrão da população, a distribuição que vai estar por trás é a distribuição normal. A gente já colocou aqui a tabelinha do lado, tá? E aí, essa distribuição normal, a gente vai precisar, para cada valor de x, cada ponto que a gente queira da distribuição, associar uma nova variável, a variável z, que a gente consegue constar os valores das probabilidades nessa tabela de distribuição normal padrão. Então, z ele vai ser x barra menos μ0 sobre sigma dividido por raiz de n. Substituindo as informações, aqui a gente tem 8,5 menos 8, sigma é 3,2 e aqui vai ser raiz de 120. Com isso, a gente vai encontrar um valor da estatística de aproximadamente 1,71. Tá? Então, aqui essa aqui é a estatística do teste. Com o valor da estatística do teste, a gente consegue encontrar quem seria o valor P. Então, no nosso caso, o que acontece é que é um teste bicaudal. Então, aqui o valor da nossa estatística
Z1,71, o valor da estatística num teste bicaudal, ele vai o valor P vai se distribuir igualmente nos dois lados da distribuição. Então, teste bicaudal, essa área acima da estatística de teste vai ser P sobre 2, e essa área também é P sobre 2. Então, com isso, a gente primeiro vai encontrar o valor de P sobre 2 e depois a gente encontra o valor P. Então, P sobre 2, ele vai ser essa área de cauda superior. A gente, para conseguir encontrar esse valor, a gente vai pegar o valor da área, o equivalente à probabilidade de 0 até infinito, menos a área que está entre 0 e 1,71. Quando a gente faz de 0 até infinito, menos essa área inicial aqui, que eu vou pontilhar, a gente vai encontrar essa área que está em vermelho. Então, P sobre 2 vai ser a área de 0 até infinito, ou seja, a probabilidade de Z ser maior ou igual a 0. Metade da curva de distribuição, menos a probabilidade de estar entre 0 e 1,71. Então, essa área aqui é 0,5 menos a área entre 0 e 1,71, a gente vai observar aqui essa linha de 1,7 com essa coluna, a gente vai encontrar 0,4564. Ou seja, P sobre 2 é essa diferença que a gente vai encontrar 0,0436. Se P sobre 2 é esse valor, P então vai ser 2 vezes esse valor, P vai ser 0,0872. Então, encontramos quem é o valor P. No item C, é informado que o alfa é 0,05 e a gente quer apresentar a nossa conclusão. Então, para a gente apresentar alguma conclusão, a gente vai relembrar a regra de rejeição com o valor P. Rejeita-se H0 se P for menor ou igual a alfa. O nosso valor de P que a gente encontrou, como P é 0,0872, é maior do que o alfa, que é 0,05, não rejeita-se H0. Então, se a gente não rejeita, o que acontece é que a gente pode considerar, né, que a média, de fato, ela é igual a 8. Então, embora nessa informação da amostra a gente tenha uma pequena diferença ali, mas aquela diferença não é estatisticamente significativa. Para o item D, a gente quer a regra de rejeição usando o valor crítico. A gente tem que observar que o alfa ele é 0,05, o que implica que alfa sobre 2 é metade desse valor, 0,025. O valor crítico Z de alfa sobre 2 e aqui menos Z de alfa sobre 2. O valor crítico é um valor está lá na minha tabela de distribuição normal, que me garante que essa área aqui vale alfa sobre 2 e essa área aqui, antes do simétrico, é alfa sobre 2 também. Então, eu estou vou precisar procurar lá na tabela de distribuição normal, um valor de Z que me gere essa área de ponta de 0,025. Então, essa área aqui sendo 0,025
que esse simétrico dele, essa área anterior também seria 0,025, que a gente quer encontrar quem seria esse valor de Z. Se a gente voltar aqui no meio da tabela, tá? A gente vai procurar um valor de Z que me gere, complementar isso, gere 0,475. Então, se eu procurar aqui no meio da tabela, eu vou observar que quando Z é 1,96, 1,9 aqui, com esse, eu tenho uma área aqui no meio de 0,475. Então, vê, se aqui é 0,025, essa área aqui inicial é 0,475 e aqui também. Então, o Z que me gera isso é 1,96. Voltando aqui para a regra de rejeição, para um teste bicaudal, rejeita-se H0 se a minha estatística for maior ou igual a Z de alfa sobre 2 ou a estatística for menor ou igual ao simétrico desse valor, menos Z de alfa sobre 2. O valor da estatística que a gente encontrou foi 1,71 e o Z de alfa sobre 2 é 1,96. Então, como Z é 1,71 e esse valor ele é menor que o Z de alfa sobre 2, que é 1,96. Vou corrigir aqui. Vou colocar aqui o Z. Para o valor, nosso valor de alfa seria de 0,025, né? É 1,96. Não rejeita-se H0. É interessante aqui a gente observar o seguinte, que usando um critério ou outro, a gente chega na mesma conclusão. Então, usando esse critério, a gente não rejeita, e usando esse outro critério, a gente também não rejeita. Tá? Então, isso sempre vai acontecer se a gente aplicar o teste corretamente. Se rejeitou por uma regra, também vai acabar rejeitando pela outra regra também. Então, é isso, a gente fica por aqui e até a próxima.